Velho Testamento, Malaquias. Nós vamos iniciar, irmãos, no capítulo 3, mas no versículo 13, mas ele vai chegar até o final do capítulo 4 também. Então a leitura é profeta Malaquias, um dos profetas menores, capítulo 3, verso 13 em diante, até terminarmos o capítulo 4. Malaquias 3, a partir do verso 13. A diferença entre o justo e o perverso. Se todos a encontramos, vamos iniciar a leitura. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia, que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Agora nós vamos entrar no capítulo 4. O sol da justiça e o seu precursor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos das estribarias. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor do Exército. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível dia do Senhor. Ele converterá dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Até aqui, meus amados. Amém. Glória, glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra descrita pelo profeta Malaquias, irmãos, para nós entendermos quem é, irmãos, o profeta Malaquias, irmãos, ele estava ali em Jerusalém, entre um século depois, irmãos, que eles voltaram, lembra que eles foram cautivos? A mão de Nabucodonosor, no tempo do profeta Jeremias. Entrou Nabucodonosor, irmãos, arrasou pela desobediência que o povo tinha do Senhor. O Senhor tirou a proteção sobre Jerusalém. Primeiro, irmãos, o reino do norte, Israel, com a sua capital Samaria, foi dizimada, não lembro se foi pelos sírios ou pelos assírios, acho que foi pelos assírios. E pouco tempo depois, irmãos, Nabucodonosor entrou no reino do sul, dos descendentes de Davi,
irmãos, destruiu as paredes de Jerusalém, levou cautivo, irmãos, os sábios, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego entre esta leva, irmãos, praticamente deixou poucos vivos. E eles ficaram ali, irmãos, 70 anos no cativeiro da Babilônia. Nós vamos ter várias passagens bíblicas, até, irmãos, que através, salvo engano eu, do rei Dário, tiveram, irmãos, uma autorização através de Esdra e Neemias reconstruindo as paredes, os muros de Jerusalém, e Esdras, irmãos, reconstruindo o templo. Mas, irmãos, esse cativeiro não foi, irmãos, apenas um cativeiro físico, foi emocional. Irmãos, fez com que os judeus, irmãos, escancarassem na cara deles o Senhor fazendo que não eram eles especiais, mas Deus os havia escolhido para ser o seu povo na terra. Então, irmãos, ali cautivo, em Babilônia, eles já não mais serviam a Deus com a centralidade do templo, porque ali não havia mais templo. E os que ficaram em Jerusalém, pouquíssimos também, o templo foi destruído. Começaram a servir a Deus nas suas casas, sinagogas. E através, irmãos, de Esdra e Neemias, voltou um povo, reconstruiu, irmãos, os muros reconstruiu. Mas não era como antes, irmãos, o luxo do templo de Salomão. Roubaram, irmãos, os vasos, roubaram, né, irmãos, o ouro. E, irmãos, o rei, irmãos, ele permitiu que esses homens fossem, que todo judeu que estava ali na Babilônia, agora sobre comando do rei Dário, dessem dinheiros, fizessem um imposto para esses que estavam indo lá reconstruir. Mas, irmão, não era a mesma coisa. E ficou, irmãos, na mente do povo judeu, este trauma. E Malaquias, irmãos, aqui que nós estamos lendo, ele está, irmãos, neste tempo. Um tempo, irmãos, que a fé de Israel já não era igual, porque, irmãos, eles tinham sido cautivos, eles viram as promessas de Deus não mais se cumprirem, viram os muros de Israel, irmãos, de Jerusalém não tão mais altivos, irmãos, inexpugnáveis, porque já haviam sido derrotados, viram que o seu templo, irmãos, não era mais o centro da sua fé, pois também tinha sido derrubado. Tudo isso, irmãos, porque o povo de Deus, irmãos, muitas das vezes não valoriza a presença de Deus. Tudo isso, irmãos, porque o povo de Deus, muitas das vezes, não valoriza esta posição de homem de Deus. Então aqui estava o profeta Malaquias, entre 50 e 100 anos depois que eles voltaram. Mas ainda estavam pagando imposto, irmãos, para os persas. Eles voltaram para Jerusalém, mas ainda era uma província da Pérsia. Não estavam livres totalmente. Então eles estavam ali, irmãos, um século depois, onde a gente vai iniciar a leitura aqui. E o profeta, irmãos, Malaquias, foi o último profeta menor. Ficou ali entre Ageu e depois Malaquias. O último profeta menor, irmãos. E o último homem com que Deus usou de profecia do Velho Testamento. Ficou de 400 a 500 anos, uma teologia diverge, para o Senhor voltar a falar na boca de um homem. Depois de Malaquias, o Senhor só veio usar da boca de João Batista. 400 a 500 anos, o Senhor deixou de falar com o homem na terra. Voltou através daqui, a gente vai discorrer o texto, depois a gente vai ver porque que é citado aqui o profeta Elias. Então aqui, irmãos, onde a gente começou a leitura, ele começa aqui no capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, o Senhor falando com eles, irmãos. Não vos dizeis que temos falado contra ti. Ele estava falando assim, mas o que nós estamos falando, Senhor, contra ti? A resposta do povo. E o Senhor falou, vocês estão falando que é inútil me servir no 14. E do que se aproveitou de te servir? Né? Do que aproveitou guardar os seus preceitos? E do que se aproveitou guardar o luto? Se abster das coisas da terra, diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputamos por felizes e soberbos.
Os que cometem iniquidade nos dominaram, soberbos e felizes estão eles com as nossas desgraças. Prosperam eles. Era uma lamentação, irmão. Nós nos arrependemos de te servir, Deus. Olha, irmãos, a petulância do povo para falar com Deus através do profeta. Então os que temiam a Deus falavam uns com os outros. Aí, irmãos, o homem que ele aprendeu, irmãos, com o cativeiro, que ele entendeu por que eles estavam passando. Porque existe, irmão, dois tipos de crente. O crente que quando ele passa uma aprovação na parte de Deus, ele esmoreia. É aquele que Jesus falou, que tem a casa construída sobre areia. Quando está tudo bem, irmão, na vida dele, quando prospera a vida dele, quando, irmãos, ele vê, irmãos, as benções, tudo está bem. Mas basta, irmãos, o Senhor dá uma aprovação e ele já começa, irmãos, brigar com Deus. Ah, Senhor, de que valeu te servir? Mas enquanto estes mesmos, irmãos, não entendiam o que estava acontecendo, outros ali, irmãos, estavam pensando, olha, e os que temiam o Senhor falavam, aqui no versículo 16, e atentavam e ouviam. Há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. O que é o memorial, irmãos? Uma lembrança, uma memória escrita, uma estátua que diz que lembra um momento heróico. E aqui, irmãos, os que temiam o Senhor entendiam que não é nesta terra, irmãos, que nós vamos conseguir, irmãos, a intimidade com Deus. Aqui nós vamos ter em partes. Como Paulo fala, eu vejo em partes, numa fragmentação, mas haverá um dia que verei face a face, não haverá mais segredo entre Deus e eu. Porque o Senhor hoje nos visita, irmãos, nos mostra, mas é fragmentado. Nós estamos no mundo material, vivendo e lutando contra o espiritual. E para que nós possamos entender o que está acontecendo na nossa vida, nós temos que buscar o mundo espiritual. E nós só podemos acessar através de Cristo Jesus, que nos deu autoridade para subir diretamente com Deus e conversar com Ele, dizendo, eu sou o vosso intercessor. Então aqui eles respondiam, e eles serão para mim particular tesouro. O Senhor está falando dos sábios. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então verei outra vez a diferença entre o justo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que o Senhor está dizendo? Lá no final, irmãos, quando Ele for fazer o juízo, eu vou, irmãos, mostrar para vocês a diferença daquele que me serve e daquele que não me serve. Irmãos, hoje o Senhor aqui vem nos respondendo. Por certo, irmãos, tem alguém, irmãos, muitos de nós, muitas das vezes questionamos, por que o meu inimigo prospera? Fui perseguido, fui chicoteado, fui humilhado e vejo o meu inimigo prosperar. Assim falava, irmãos, uma parte dos judeus ali em Jerusalém. Se era Deus, era conosco, por que isso nos ocorreu? Porque permitiu que a sua cidade fosse arrasada. Nós, porventura, não éramos seu povo? Aqui tem um segredo para vocês, irmãos. Bem-aventurado é o homem e a mulher que passa pela aprovação de Deus. Porque, irmãos, se Deus está te provando, é porque Ele sabe que dentro de você, Ele pode extrair um melhor louvor, uma melhor pessoa, um melhor ser humano, irmãos. Bem-aventurados são vós. Jesus disse que sofrei, irmãos, agravo em favor da minha obra, que sereis perseguido pelo meu nome. Grande será o vosso galardão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados e serão chamados filhos de Deus. Irmãos, nessa terra não há justiça. Principalmente se você nasceu numa família sem nome, sem importância, não tem um doutorado, um bacharel, não é, irmãos, um doutor. Poucos têm essa oportunidade.
Mas na graça de Jesus Cristo, irmão, a porta se abre para o rico, para o pobre, irmãos, para o que tem poder, para aquele que estava sentado na porta do rico, na parábola de Lázaro e o rico. Irmãos, o Lázaro ficava sentado na porta do rico, e na casa do rico soberbava a comida que se tirava fora, e ele não dava, irmãos, para Lázaro que estava na porta, e Lázaro ali, irmãos, na sua condição, irmãos, precária. Mas chegou o dia do acerto de conta. E nós não sabemos nem o nome do rico. Jesus nem falou na sua parábola, mas ele falou de Lázaro. E Lázaro no seio de Abraão, irmãos, no paraíso, irmãos, e o rico clamando: Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar a minha língua. Irmão, se a nossa confiança está na nossa riqueza, no que nós construímos com a nossa mão, o Senhor vem afirmando por esta palavra, através do que foi lido aqui, irmãos. Irmão, tudo é vaidade. Como Salomão fala, tudo é ilusão, irmão. Nós não vamos levar irmãos, uma grama de ouro sequer dentro do caixão. E se alguém vê que alguém colocou, irmãos, um dente de ouro na nossa boca, ou um anel no nosso dedo, e nós fomos enterrados com aquilo, quando todos se vão do seu velório, vêm os ladrões e cavocam a sua sepultura, não respeitando o teu corpo e roubando a tua riqueza. Porque aonde tombar a árvore, ali ficará, irmãos. Mas aquele, irmãos, que é homem de Deus na terra, ele pode não levar, ele pode não ter, irmãos, o dinheiro do amanhã, a comida do amanhã, mas o Senhor ensinou para nós uma coisa valiosíssima: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, amanhã a Deus pertence. Não sei se estarei vivo, a vida não me pertence, ela veio de Deus, para Deus ela retorna. O corpo cai na sepultura, do pó veio para o pó retorna, mas a alma, a nossa consciência, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus usa, preciosa, sairá desse corpo mortal, corruptível, será colocado num corpo imortal e incorruptível, e seremos parecidos com Deus, e igual a Ele seremos. Não é eu que falo, é as Escrituras. Irmão, sede fiel ao Senhor até o último minuto da tua vida, porque vai valer a pena. Então estava ali, irmãos, Malaquias falando para o povo. Malaquias estava esforçando, irmãos, para o povo voltar a Deus, irmãos. E o povo respondendo para ele: para quê? Olha só como é que nós está aqui. Jerusalém desolada, o templo desolado, os persas nos dominando nos impostos, rindo da nossa cara. Cadê o seu Deus? E quantos de nós muitas das vezes estamos como esses israelitas, né, irmãos? No nosso trabalho, alguém que tem uma posição superior, nas faculdades, da universidade, cadê o seu Deus? Então aqui nós vamos entrar no capítulo 4. E no versículo 1 do capítulo 4 diz: o Senhor está falando, irmãos, com eles agora. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. O Senhor vem aqui, irmãos, através desta palavra, através, irmãos, do profeta Malaquias, reafirmando, irmão, não se preocupe com aquele que está cometendo iniquidade, não se preocupe com aqueles que se prosperam iniquamente. O fim deles, irmãos, será terrível. O dia do sol da justiça, o dia que Jesus voltará como juiz, irmãos, será o dia que os ricos, irmãos, os que cometeram as iniquidades, entrarão nos seus bunkers, está escrito nas Escrituras, entrarão nas cavernas, nos buracos, tentando esconder da face do Senhor. Mas da face do Senhor nenhum de nós poderemos escapar, irmãos. Mais dia ou menos dia, nenhum de nós escaparemos da face de Deus. E uma pergunta retórica que eu faço para vocês hoje: e você tem medo da face do Senhor ou regozijará na presença de Deus? Essa é a diferença, irmãos. No dia do juízo será o pior dia para o planeta. Será o pior dia do universo, irmãos. Mas para o justo
será o dia da redenção. Como para todo Israel, para toda Jerusalém, o pior dia foi o dia que Nabucodonosor arrasou, o dia que eles foram levados para o cautivo. Ninguém escapou, irmãos. O que não caiu na espada, irmãos, de Nabucodonosor, foi levado escravo para a Babilônia. Mas teve um homem que o Senhor não permitiu que fosse tocado. O homem que a vida inteira dele sofreu nas mãos dos reis iníquos de Jerusalém. O profeta Jeremias. Passou a vida inteira sendo preso por falar para os reis o que o Senhor queria. Mas no dia que veio o juízo contra Jerusalém, só Jeremias escapou. Ainda levou a arca do concerto, que ninguém nunca achou até hoje. Por isso que a palavra fala, Davi fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, à tua direita, à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Irmão, o valor de cada um justo na presença de Deus. Justo o quê? Não comete pecado? Não, irmãos. Justo é o que busca se justificar em Cristo. Nós temos falhas? Temos. Pecados? Temos. Mas os nossos pecados diariamente nós pedimos perdão e eles são justificados por Cristo. Ainda que eles estejam negros como silício, manchado de carvão, a sua roupa branca, o Senhor cobre as sujeiras, branqueia como a neve, cobre como a neve. E aqui no 2, irmãos, o Senhor falando: mas para vós outros que temeis o meu nome, olha aqui, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos das estribarias. O que ele está querendo dizer, irmãos, o profeta Malaquias? Mas para vocês, irmãos, que têm fome e sede de justiça, que serviram o Senhor de coração, de honestidade, o terrível dia que virá na terra será para vocês o sol da justiça. Para muitos esse sol da justiça queimará a iniquidade, mas para nós sairemos felizes como os bezerros, irmãos. Já viu aquele bezerrinho que fica preso, irmãos, para não mamar na mãe dele, mas quando ele levanta um certo tipo de idade, você solta ele daquele lugarzinho que ele ficava ali preso, e ele sai correndo e pulando alegre no pasto. O Senhor fala assim: mas vocês, irmãos, sairão felizes como os bezerros que são soltos das estribarias, porque esta terra é a nossa estribaria, é a nossa limitação. Este corpo é a nossa limitação. Estamos presos sobre as leis que o Senhor estabeleceu, da física, irmãos, da gravidade. Não podemos sair daqui, da velocidade da luz. Estamos presos sobre as leis que o Senhor estabeleceu neste planeta. Mas quando, irmãos, nós formos para o corpo celestial, todas essas leis não existirão mais. Viajaremos na velocidade do pensamento da luz. Em um estalo de pensamento, cruzaremos o universo, como assim fazem os anjos. Aí o Senhor volta aqui: pisarei os perversos. Vocês vão pisar os perversos se forem justos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Ele falou assim: irmãos, não se preocupa com esse daí, irmãos, que vos estão afligindo. Naquele dia, irmãos, não serão nem lembrança, virarão cinza, poeira. A cinza, quando você joga no vento, se espalha. Ninguém mais acha, ninguém mais se lembrará deles, e nem da sua memória se fará lembrança no trono de Deus. Não mais haverá lembrança de aflições, diz o Senhor. Não mais haverá lembrança de choro, irmãos, porque a alegria de estar diante do sol da justiça queima todo o sofrimento que porventura nós venhamos passar na terra. E a sensação, irmãos, de saciedade espiritual, aquela presença que nos toma de tempo em tempo pelo Espírito Santo, será constante na nossa eternidade. Glória ao nome santo do Senhor. Então o Senhor, ele vem aqui, irmãos: mas vocês, lembrai-vos das leis de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi lá em Horebe, para todo Israel,
a saber, os estatutos e juízos. E o Senhor vem lembrando eles, mas vocês lembrem de tudo aquilo que Moisés ensinou, porque foi eu mesmo que escrevi naquelas tábuas de pedra o que eu quero de vocês, qual é a educação que eu quero vos dar, o que eu estabeleci com vocês. Vocês são um povo que, se vocês obedecerem aquilo que eu escrevi, serão um povo especial e de boas obras, que ainda que não veja justiça na terra, a sua glória será enorme no reino de Deus. Então ele diz aqui: eis que vos enviei o profeta Elias, eis que eu enviarei. Irmãos, glória ao nome santo do Senhor. E eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia, o terrível dia do Senhor. Qual que era o terrível dia do Senhor, irmãos? O dia que apareceu o sol da justiça. O dia que Deus encarnou no ventre de uma mulher, chamado Jesus Cristo. Jesus o Cristo. Jesus o ungido. E pisou na terra. Terrível dia. Terrível dia para quem? Para os iníquos. Terrível dia para quem, irmãos? Para os que não se achegaram a Ele. Terrível dia para quem, irmãos? Para os soberbos. Porque em Jesus, irmãos, o Senhor se revelou para nós face a face. E aquele, irmãos, que era sujo, mais sujo se tornou, porque teve a oportunidade de branquear as suas vestes e cuspiu na cara de Deus. Irmão, terrível dia. Para aquele que não aceitou Cristo, irmãos, terrível dia. Então ele falou assim: eu vou enviar o profeta Elias. Você precisa entender o que é isso, irmãos. Não é que o Senhor reencarnou Elias, não. João Batista, irmãos, primo de Jesus. João Batista, irmãos, foi dado a Isabel e Zacarias. E eles já eram velhos, irmãos, com promessa de abrir, irmão, preparar o caminho de Deus. Por quê? Porque João Batista, irmãos, foi que introduziu o batismo de arrependimento, o renascimento, o renovo, a instituição. Ele trouxe, irmãos, olha só, irmãos, o que João Batista trouxe. João Batista é importantíssimo, irmãos. Por isso que Jesus falou: dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Mas aquele que está no céu é maior que ele. Por quê, irmãos? Porque já tinha vencido essa batalha. Então, o que João Batista é, irmãos, tão importante? Ele fez a transição entre os profetas para o Filho de Deus. Por isso que nós não temos mais profeta. Nós temos, irmãos, o dom da profecia. Mas o título de profeta já não existe mais. João Batista fez a transição. Não precisamos mais das profecias, daquelas profecias para Deus falar conosco. Porque agora ele fala conosco face a face. Rasgou-se o véu do templo. Então João Batista preparou o caminho. Depois de 400 a 500 anos, irmãos. Mais ou menos, eu creio que 400 anos. Que Malaquias falou isso aqui que nós estamos lendo. Deus não falou mais com a terra. Deus se calou, irmãos. Sabe quando que ele veio falar? Na boca de João. Na beira do Jordão. E sabe o que João falou? Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ida vindoura? Sabe quem nos ensinou, irmãos? Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensinou a fugir da ida vindoura. Porque ele pegou nós, irmãos, com as suas mãos, com as suas asas, nos colocou debaixo e falou: Pai, de todos os que vieram a mim, de todos que tu me deste, nenhum vai se perder, senão o filho da perdição. De todos aqueles que aceitaram a minha intercessão, eu vou tomar conta deles, e eles não se perderão, senão aquele que não aceitou verdadeiramente de coração. Glória ao nome santo do Senhor, irmão. O espírito de Elias, irmão, repousou em João. E o mesmo que fez, irmãos, Elias fez João, foi para o deserto pregar. Se destituiu, irmão, se desvestiu, irmãos, das amarras da sociedade, com uma roupa de couro, de couraça, como fez Elias, fez João Batista. O grande profeta Elias, o espírito, a sinceridade, a honestidade, o despojo das coisas materiais, repousou em João Batista e fez a transição do profeta para o Filho de Deus. A transição, a abertura da transição do velho para o novo, do irmãos da lei de Deus para irmãos
o Novo Testamento, já não escrito pelo dedo de Deus, mas com a presença do próprio Deus nos ensinando. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Foi isso, irmãos, que ele fala quando ele mandaria o espírito de Elias preparar o caminho. João Batista. E aí ele fala aqui, ó. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição, irmãos. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que através, irmãos, do sol da justiça, da abertura da transição de João Batista para a chegada de Jesus Cristo, irmãos, se cumpriu a profecia que os pais não puderam alcançar, mas que os filhos estavam presenciando. Os filhos, irmãos, era testemunha do que os pais não puderam ver. E os pais, irmãos, que estavam os pais naquele tempo de Jesus, irmãos, passaram o testemunho para seus filhos. Olha, o seu avô não viu o cumprimento da profecia, mas ela cumpriu. Ele guardou sem ver. Por isso que Jesus falou para Tomé. Quando Jesus falou para Tomé, ele não falou só para os que vão vir depois, mas também, irmãos, numa linguagem maior ativa de Deus, ele também quis dizer, e os que cumpriram e guardaram a lei sem ver o cumprimento da lei. E qual foi o cumprimento da lei, irmãos? Foi no último profeta da lei, a transição de João Batista. Toda a lei se cumpriu em Cristo. A partir daquele momento, ele nos deu um novo testamento. Vamos falar juridicamente, irmãos? Quando você faz um testamento, só você pode alterar ele em vida. Em vida só, irmãos. Em vida. Por isso, irmãos, que Jesus, irmãos, era o único que podia dar esse novo testamento. Porque o próprio Deus que escreveu o antigo, foi o próprio Deus que desceu na terra e renovou. Ele fez um testamento inclusivo. A herança era só para aqueles filhos ali, irmãos. Para os hebreus. Olha o que Cristo fez, irmãos. O testamento de Deus através de Cristo foi um testamento inclusivo. Vamos supor, Tiago fez um testamento e ele deixou toda a herança dele para Neão e para o Noa. Mas o Senhor deu outro filho, ele adotou. Ele, irmãos, criou um novo testamento para incluir aqueles que não eram filho, mas adotados segundo a graça de Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Veja o tamanho, irmãos, o tamanho da obra que Cristo veio nos trazer. A transição através de João, o cumprimento através do sol da justiça. É esse o significado do sol da justiça. E o Senhor hoje vem para você, vem para mim, vem para nós, irmãos. O que será de nós, irmãos, quando vier o sol da justiça? Nós vamos ser queimados por ele, viraremos cinza na lembrança, na memória de Deus? Ou seremos, irmãos, como aqueles bezerros que saem do confinamento e pularão felizes dizendo: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor falou e o Senhor cumpriu. 400 anos, irmãos, entre Malaquias e João Batista, sem o Senhor falar na boca de um homem. E quando falou, ele falou: se preparem, raça de víbora, vocês não merecem, mas o que vem após mim, o mesmo João disse, esse que não sou digno de atar as alparcas do pé, esse a qual não sou digno de pronunciar o nome, ele vos trará justiça. Glória ao nome do Senhor. É só através dele, por ele, é pelo sacrifício dele que nós temos as portas abertas para o santuário de Deus. Talvez nós não estamos entendendo a palavra, irmãos. O profeta Malaquias também possivelmente não entendia tudo que ele estava falando. É normal, irmãos. Às vezes nós pregamos uma coisa, irmãos, e o cumprimento dela vem lá na frente. E nós só vamos entender o que nós mesmos falamos quando a obra se concluir. Os discípulos não entendiam o que Jesus falava, irmãos. Mas eles seguiam pela fé. Não entendiam, irmão. Como assim vai dar o corpo dele? Até, irmãos, tem alguns povos que matavam lá em Roma, perseguiam, diziam que os cristãos eram canibal, porque o Senhor falou: comei do meu corpo, que era o pão, bebei do meu sangue, achava que era canibal. Porque as palavras de Deus, se não for através do Espírito Santo, nós não conseguimos entender, irmãos.
Mas quando, irmãos, a terceira parte de Deus, aquela que Jesus deixou para nós, presta atenção, Deus se manifestou para o homem na sarça, para Moisés, ele falava cara a cara com Adão. Adão se distanciou, o pecado nos distancia de Deus. O Senhor voltou a falar com Moisés na sarça, e Moisés falou: Senhor, mas eu quero te ver. O Senhor falou: Moisés, você não consegue me ver. A minha presença te destruirá, porque você é um homem pecador. Moisés, irmão. Mas eu vou fazer uma coisa com você. Você fica aqui de costa, e eu passarei nas suas costas. Moisés viu, irmão, o Senhor pelas costas. Nós, irmãos, hoje não vimos o Senhor. Mas essa geração que Malaquias falando, que conheceria o sol da justiça, conheceu o Senhor face a face. Conheceu face a face. Viu Jesus andando, irmãos. Os apóstolos, depois, os discípulos que depois foram apóstolos, caminharam com ele, irmãos. E deixaram para nós uma Bíblia, as Escrituras, narrando o que ele fez. É isso que nós temos como base da nossa fé. E hoje, irmãos, nós não vemos Jesus. Foi o que ele falou para Tomé. Tomé, você me viu, você creu porque você viu, você tocou. Bem-aventurados os que virão depois de você, que somos nós, irmãos. Não me verão e crerão. Mas Jesus deixou bem claro: eu agora vim à terra, manifestei para vocês e vou voltar para o meu lugar. Porque a terra não pode reter a minha glória, a minha presença. O meu reino não é aqui, é muito pequeno para ser o meu reino aqui. Eu preciso voltar para lá. Só que voltando para lá, eu vou preparar para vocês os lugares que vocês irão morar, as mansões celestiais, os vossos lares. Coisa, irmãos, que não adianta nem eu narrar aqui, porque não vai cair na nossa mente. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Quando eu subir lá para ser o seu intercessor, para ser o seu defensor, aquele que vai levar a oração perante o Pai, eu vou deixar aqui a terceira manifestação da minha presença, o Espírito Santo. E esse vai ficar com vocês até a consumação dos dias. E este guiará vocês em toda a verdade. A Ele seguireis, a Ele ouvireis. A terceira manifestação de Deus, a Trindade, o Espírito Santo, é esse que está no nosso meio agora. E se você estiver na fé, na comunhão desta palavra, ele entra aí no teu coração e se manifesta. Ele vive aí, mas ele quer se manifestar. Ele quer fazer você sentir a presença. Ele quer fazer você sentir, irmãos, o calor do sol da justiça dentro do teu coração. A ponto de fazer, irmãos, homens leigos como eu, irmão. Melhor desse lado que dá $1.000. Tudo que eu tive é o básico. Sentar na mesa de homens sábios, de reis. Fica pronto aí, ó. Orar a Deus, porque o Espírito Santo nos iguala a todos. O Espírito Santo nos iguala a todos. Nós não temos outra esperança, irmãos. O homem mais rico dessa terra, ele sabe que ele vai morrer um dia. Ele não vai levar nada. E a esperança dele acaba ali. E nós, irmãos, nossa esperança não acaba ali. Começa ali. Nossa vida não acaba nessa terra. Ela começará quando esse corpo limitado cair no pó. Ali sim, a segunda glória será maior do que a primeira. Essa vida aqui não é nada comparado àquela que está lá em cima. É como o neném, irmãos. O neném não vive dentro da barriga da mãe? Vive lá, irmãos, fechado numa bolsa, cheio de água. Alimenta por um tubo. Nem pode abrir a boca, porque senão entra água. As narinas fechadas, irmãos, porque ainda não entrou o ar dentro dele. Mas para ele aquela é a vida. O bebê, irmãos, ele já pensa. Sabia que ele já pensa dentro do cérebro. Mas ele não imagina que existe uma vida fora da barriga da mãe dele. Como nós também, irmãos, antes de nós renascermos em espírito e verdade, não imaginamos que existe uma vida espiritual muito maior do que essa que nós estamos. O neném fica ali preso naquela barriga. E para ele tá bom, irmãos, é a vida que ele conhece. Mas quando ele sai para fora, tem um mundo esperando ele aqui fora. Quando nós saímos da barriga desta terra, do seio desta terra,
tenha uma eternidade nos esperando lá fora. Você sabe, irmão, você tem noção do que é uma eternidade? Você tem noção do que é a infinitude do universo? É isso que nos espera lá fora. É isso que o Senhor nos tem preparado. É isso que o sol da justiça nos veio trazer. O terrível dia do Senhor. O dia em que Deus pisou na terra. E o justo se tornou mais justo. E o injusto correu da sua face. Jesus foi, irmãos, imolado como um cordeiro. Por amor de mim e de ti. Mas ele não vai voltar como cordeiro, não, irmão. Voltará como um leão. O leão da tribo de Judá. Foi e advoga por nós. Mas ele não vai voltar mais como nosso advogado, não. Voltará como juiz. E todos os reinos da terra foram entregues à sua mão. E com balança de precisão, ele mediu o mundo. E ele coube na palma da sua mão. Glória ao nome santo do Senhor. Receba, aonde quer que você ouvir esta palavra, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, no Brasil, na Argentina, na Europa, na Ásia, na Oceania, na África, aonde chegar esta palavra, receba hoje, irmãos, da parte de Deus, irmãos, a herança celestial na sua vida. Compensa, vale a pena, irmãos. Receba do Senhor hoje, irmãos, a força necessária para caminhar na sua presença. Hoje parece que os que estão nos oprimindo estão ganhando, mas até o dia em que o Senhor colocará o mundo como balança de precisão na palma da sua mão. Até então, irmãos, o Senhor diz: a minha graça te basta. Ah, mas eu quero saber. É bom buscar o conhecimento, irmãos. Mas o conhecimento vindo lá do alto é superior a tudo. É superior a tudo, irmãos. Como podemos explicar a exata matemática de que se o mundo tivesse 1 centímetro para frente ou 1 centímetro para trás, não haveria vida? Como explicamos, irmãos, a exata ciência, como o Senhor dizendo para Jó: olha, Jó, você acha que você sabe muito? Você está querendo me confrontar por que você está sofrendo? Eu sei por quê. É por um objetivo maior. Mas já que você é tão sábio, eu te pergunto e você me responde. Fala para mim a profundidade do mais profundo abismo. Explica para mim quem foi que colocou o termo para que o mar não passasse do termo que eu estabeleci. Explica para mim. Explica para mim quem é que provém o sustento da águia quando os seus pintinhos estão com os bicos abertos esperando o alimento. Quem provém, irmãos, o alimento do faminto leão quando os seus filhos gemem de fome? Pode me responder, Jó, se tu és sábio. Jó parou, olhou para ele e falou: Senhor, tu sabes de tudo. Bendito seja o teu nome. Se eu tiver que passar por isso, Senhor, te peço uma coisa só. Passa comigo. Por isso que Jesus disse, irmãos, quando ele estava subindo a Jerusalém, a gente sempre fala subindo a Jerusalém, nunca descendo. Ele olhou assim, irmãos, da onde ele estava de cima, ele olhou Jerusalém e falou: Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger vocês dessa terra, do príncipe desse mundo. Quis proteger vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Eu espero, irmãos, que todos que estão assistindo esse culto e vão assistir, receba hoje as asas, como está descrito aqui em Malaquias, do sol da justiça nos acobertando. Fica debaixo das asas do Senhor, porque debaixo das asas do Senhor ninguém te tirará. Debaixo, irmãos, das mãos de Deus, ninguém te tirará. Resiste o diabo e ele não terá poder nenhum sobre você, porque ele fugirá de você. Não precisa nem lutar com ele, irmãos. O Senhor quer que você tome posicionamento. Você não precisa lutar as lutas para o Senhor. Você só tem que se posicionar para o lado do Senhor. Você só tem que se posicionar para debaixo das asas de Cristo. E se assim vós o fizer, as lutas já estão ganhas. Sabe por que está ganha, irmãos? Porque Cristo venceu elas por nós. Cristo venceu o pecado por nós.
Cristo venceu a luta por nós. Ele só falou: eu quero de vocês sinceridade, fidelidade. Só isso que o Senhor pediu de nós, irmãos. Eu quero que você restaurar o homem que eu criei lá no jardim. Aquele homem que eu criei a minha imagem e semelhança. O homem sincero. O homem, irmãos, que não buscou a ciência, que não buscou querer conhecer mais do que Deus, não buscou o confronto com os céus. Esse é o homem. Porque para esse homem, irmãos, eu derramarei do meu espírito. Eu derramarei da minha sabedoria. Eu derramarei da inteligência. E aonde você pôr a planta do seu pé, o Senhor abençoa a cidade, o estado e a nação. Porque por um homem, irmãos, se tivesse 5 justos, lá em Sodoma o Senhor não tinha destruído. Mas como ele não encontrou 5, ele encontrou 1. Ele foi lá e mandou tirar 1 de lá. Vai lá, meus anjos, meus filhos, tira ele de lá. Eles foram, tiraram. O Senhor tacou fogo em Sodoma e Gomorra. Mas o justo não pereceu. Ah, mas Tiago, quem que é o justo? Todos aqueles que buscam a justificação através da graça de Jesus. Nenhum de nós bate no peito e diz: eu sou justo, eu sou bom. Tem gente que fala assim: eu não vou para o inferno, eu sou bom. Não é mesmo? Você se considera bom? Baseado no quê? Ah, eu ajudo as pessoas. Muito bem. Jesus Cristo, quando foi chamado de bom mestre, ele recusou o título de bom. Jesus. Ele falou: eu não sou bom. Bom é Deus. Esse meu corpo, que essa minha carne não é boa. Eu tive que vencer ela. Viu? Jesus venceu a sua carne. O Cristo venceu o Jesus carnal. Porque ele não deixou ser vencido pelo pecado. E nem dominado por ele. Mas ele foi tentado, irmão. Não foi assim que Satanás tentou ele no deserto? Não foi com fome? Não foi com poder? Não foi com riqueza? E é isso, irmãos. O adversário continua nos oferecendo as mesmas coisas. Riqueza, comida, poder. Né, irmãos? E atentar a Deus. Tentar a Deus é assim, irmão. É se colocar em perigo, como um louco, esperando que Deus vá fazer com você diferente com o resto da humanidade, se colocando num lugar especial. Não atentai o Senhor, seu Deus. Quem falou isso? O próprio Deus encarnado. O próprio Deus encarnado. Então, irmãos, nunca se esqueça. Hoje nós podemos ver os nossos inimigos, os que nos oprimem, como estavam vendo Israel, irmãos. Naquele tempo eram os persas. E depois desta palavra que nós lemos, demorou uns 400 a 500 anos para se cumprir o envio do espírito de Elias através de João Batista e a vinda do Messias. Demorou ainda 400 anos. E foi pior, irmãos, o que veio depois. Por quê? Porque não tinha mais o homem de Deus. A Bíblia nem cita como foi. Mas depois eles foram dominados, irmãos, por outros povos. Depois eles foram dominados pelos gregos. E o helenismo, irmãos, a cultura grega, o panteão grego dos deuses, não entrou em Jerusalém, irmãos, por causa dos fariseus. Eles protegeram, mantiveram o povo sobre a lei de Deus. Está vendo como os fariseus não é de tão mal? Mas se corromperam, irmão. Eram homens que impediram-nos o helenismo, a cultura grega, de dominar Israel. Os deuses. Imagina se eles não tivessem feito isso, irmãos. Hoje nós não teríamos nem escritura, nem o Velho Testamento. Porque se rasgaria, se perderia. Mas outros povos dominaram. Depois veio Roma e dominou a terra inteira. Dominou a Grécia. Dominou consecutivamente também. E foi nesse tempo aprazível que o Senhor mandou, preparando o caminho de Cristo, preparando o caminho do Messias, João Batista, renovando conosco a herança, estendendo a herança, não mais só de um povo, mas todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador e Remidor, hoje faz parte da herança celestial. Alegrai-vos vós, que ainda não entendeu o tamanho da graça que Cristo fez por nós. Hoje o Senhor te relembra. Muitos choraram, como os judeus, quando se afastaram de Deus. Deus não castigou eles, irmãos. Deus só tirou a proteção deles.
E, às vezes a gente pensa assim, o senhor que... Não, o senhor só tirou a proteção. Vocês querem me desobedecer? Ok, vocês podem ir pelo seu caminho de vocês. É assim que Deus faz, irmão. Você quer ir pelo teu caminho? Pode ir. Lembra do filho pródigo, irmão? O que ele fez? Eu quero a minha herança antecipada. E eu quero viver os meus caminhos. O que o pai fez? O pai deu. O que aconteceu, irmão? Nós não conseguimos administrar uma vida eterna se não for através de Cristo. Esta é a palavra que o Senhor nos tem dado nesta manhã. Anima-te, porque vós sois a geração amada e eleita através de Cristo na cruz. Esta é a palavra desta manhã. Deus seja louvado. Amém, irmão. Amém. Glória a Jesus.